Boa tarde, alunos! Uma feliz sexta-feira para todos nós. Bom, hoje estudaremos História, isso mesmo. Peguem o livro de vocês e coloquem na página 124, porque iniciaremos aí o nosso capítulo 2 com a temática A Construção do Brasil Imperial. Bom, falaremos hoje sobre a primeira Constituição do Brasil, falaremos sobre as modificações que ocorreram, após a independência do Brasil, após aí Dom Pedro ser proclamado imperador, e ganhar o título aí de Dom Pedro I. Quais foram as mudanças que ocorreram, Muitas pessoas queriam aí que a monarquia, criasse símbolos para homenagear e caracterizar, nós brasileiros, isso mesmo. E um dos símbolos que foi criado foi a bandeira do Brasil imperial, isso mesmo, a primeira bandeira do Brasil. Bom, e olha só, aqui na página 124, nesse espaço aqui, vocês colarão as pecinhas, é lógico que vocês montarão, as pecinhas da bandeira e depois colarão nesse espaço aqui. Bom, essa bandeira que vocês irão recortar está aqui, na página 175, lá no finalzinho do livro de vocês, aqui, tá vendo? Essas pecinhas, depois que vocês, recortarem essas pecinhas e formarem aqui essa bandeira, formar desse jeitinho, aí vocês irão colar aqui nesse espaço da página 124, ok? Então, organizem aí para vocês poderem colar nesse espaço, tá certo? Bom, então vamos começar a ler aí o nosso texto, a falar sobre essas modificações, sobre o que aconteceu. Vamos lá? Na página 125. O reinado de Dom Pedro I, que, durou aí de 1822 a 1831, isso mesmo. Olha só. Em 1822, com a proclamação da independência, foi escolhida a monarquia como forma de governo. Dom Pedro, filho de Dom João VI, rei de Portugal, foi proclamado imperador com o título de Dom Pedro. O que significa monarquia, pessoal? Monarquia é quando aí o governo, vamos supor, o governo, quem governa é um rei ou uma pessoa que faz parte aí do reino. Olha só o que está escrito no nosso glossário. Monarquia, forma de governo em que o poder supremo é exercido por um monarca ou rei. É hereditária, ou seja, passa de pai para filho, por herança. Ou seja, o que aconteceu, Que, vamos supor, o trono aí, vamos supor, esse governo passou do pai, Dom João VI, para o filho, não é verdade? Então vamos continuar. Também foram dados os primeiros passos para a Constituição do Brasil, como um Estado supremo, uma nação e para a criação de uma identidade nacional. Ou seja, eles estudaram em formas de criar símbolos, para que homenageasse e para que a gente tivesse aí, vamos supor, uma identidade nacional. Uma das primeiras medidas tomadas para criar a nova nação foi a unificação do território, já que, até então, muitas das regiões se comunicavam diretamente com a corte em Lisboa, sem se dirigir à sede do reino, no Rio de Janeiro. Olha só, essa imagem aí tá mostrando a cerimônia, de coroação de Dom Pedro I. Olha só que imagem bonita, olha que pintura magnífica, não é mesmo? Outras medidas buscavam criar uma memória nacional por meio de símbolos, bandeira e hino, e uma história que mostrasse que todos pertenciam a essa nação. Nessa busca, foi escolhido um representante, o indígena, nativo das terras que formam o Brasil, que simboliza, portanto, a origem. A partir de então, escritores, músicos e pintores passaram a usar a imagem do indígena como símbolo da história, comum a todos os habitantes do Império Brasileiro.
Muitas pinturas históricas são desse período e foram encomendadas para representar a história nacional e valorizar o passado. Imagens que representam a chegada dos portugueses, a primeira missa realizada por eles, a proclamação da independência, foram então criadas para retratar uma história nacional grandiosa e comum a todos os pertencentes à nossa nação. É muito comum, né, a gente ver essas pinturas aí, a pintura ali do momento da independência do Brasil, né, aquelas pinturas aí da chegada, né, dos portugueses e os índios, né, os indígenas ali na beira ali do litoral ali, né, encontrando com os portugueses. É bem comum a gente ver aí essas imagens, principalmente nos livros de história, não é verdade? Olha só o nosso glossário. Vamos ver o que significa Estado. Denominação dada à sociedade que tem estrutura e organização política definidas. Isso mesmo. Nação, vamos ver o conceito de nação? Nação, conceito político que pode ser entendido como uma organização de habitantes de um território com um único governo. As pessoas em uma nação são unidas pela identificação étnica, cultural e histórica, assim como a identificação geográfica e afetiva com o lugar em que vivem. Isso mesmo. Então agora vamos aí na página 126, vamos conhecer aí um pouquinho sobre a primeira Constituição do Brasil? Vamos lá? Então espero por vocês na próxima videoaula.